Prontinho, bora lá. Iniciando, né, a parte de reatores não isotérmicos aí da disciplina, o primeiro tópico que eu queria comentar com vocês é a parte de efeitos térmicos em reatores baseada no balanço de energia em si, tá? O primeiro aspecto que a gente precisa ter em mente é que as operações isotérmicas dos reatores, elas são muito utilizadas, principalmente para construção, ali, obtenção de dados cinéticos, né, em sistemas laboratoriais, mas quando a gente trabalha com reatores de escala em dimensão industrial, que são muito maiores, normalmente a gente não consegue fazer e conduzir operações isotérmicas, tá? Normalmente a gente vai operar de forma não isotérmica. Dentro do que a gente fala ali de modo não isotérmico de operação, quando a gente fala em troca de calor, os reatores eles têm dois limites extremos, que são a operação isotérmica, que é conseguida com a máxima troca de calor aplicada dentro dos reatores, ou dentro de um regime secundário ali, a partir de uma operação adiabática, que é a operação que ocorre sem troca de calor, ou seja, toda alteração de calor da minha reação, seja ela uma liberação ou uma absorção de calor, está associada diretamente com a variação da temperatura do meu sistema. Dentro desses dois extremos, né, no intermediário entre esses dois extremos, os reatores eles podem ser operados em um regime que é chamado de regime não isotérmico de operação. Esse regime ele permite a troca de calor. Essa troca de calor ela acontece dentro do reator até um certo grau de extensão, e esse é o modo de operação mais comum que a gente vai encontrar, principalmente em operações industriais. Ou seja, a gente tem uma camisa que troca calor, mas essa camisa não é o suficiente para garantir uma operação isotérmica dentro do meu reator. Pensando nisso, a gente tem esse gráfico que compila, né, os três modos de operação. Durante toda a nossa primeira unidade, a gente estava aqui trabalhando nesse regime isotérmico, onde a gente mantinha a variação da temperatura constante ao longo de todo o comprimento do nosso reator tubular. E agora eu estou apresentando para vocês duas outras regiões de operação. Uma delas é a adiabática, que vai resultar no maior aumento de temperatura para o meu sistema reacional, e a temperatura ela vai crescer aqui de forma basicamente indefinida, de acordo apenas e unicamente com a quantidade de calor liberada pela minha reação. E a gente tem um modo intermediário, conforme eu comentei com vocês, que é o não isotérmico, onde a gente tem uma camisa que retira calor do meu reator, ela retira calor até um determinado ponto, né? E esse ponto aqui a gente tem um ponto de inflexão, daqui a pouco a gente vai comentar um pouco melhor sobre isso. E a gente tem um decréscimo aqui da temperatura até que a gente atinja uma temperatura próxima da temperatura da camisa. E esse aqui é o modo mais comum de operação dentro da indústria. Pensando nessa figura aqui do modo de regime não isotérmico, vamos entender o que é que cada uma das regiões dessa curva representam, tá? Imaginem que a gente tem uma camisa retirando calor, e essa camisa retira calor aqui ao longo de todo o comprimento do meu reator. Imaginando que eu esteja trabalhando com a reação de ordem positiva com N maior do que 1, a minha região de maior liberação de calor vai ser onde eu tenho a maior quantidade de reagente. Isso acontece, claro, na porção inicial do meu reator. Ou seja, no começo eu tenho muita reação acontecendo e muito calor sendo liberado por essa minha reação. E aqui a minha camisa consegue tirar menos calor do meu reator do que a minha reação consegue gerar. E isso ocasiona um incremento, um aumento na minha temperatura. E isso acontece, claro, até uma região de máximo, que é essa condição aqui, ó. Então, até esse ponto de máximo, até essa localização aqui do meu reator tubular, a minha camisa ela tem uma capacidade de retirar calor inferior ao que a minha reação tem de capacidade de gerar calor. A partir desse momento, devido, claro, à diminuição da quantidade de reagente presente no meu sistema, a minha reação começa a acontecer e ser processada gerando uma quantidade menor de calor, porque tem menos reagente sendo consumido. Com isso, a minha camisa começa a ser capaz de remover mais calor do que a minha reação é capaz de gerar. E com isso, a temperatura do meu sistema reacional começa a diminuir. E ela vai diminuir até quando, professor? Depende muito da condição da sua operação. Ela pode diminuir até o ponto da temperatura, efetivamente, do fluido de troca térmica da camisa, né? Mas isso não é o normal de acontecer. Normalmente ela estagnaria em alguma região aqui próxima desse limite aqui da operação isotérmica. Então,
Esse aqui é mais ou menos a distribuição de temperatura que a gente tem dentro desses regimes operacionais. A gente tem 3 regimes: o isotérmico, que a gente estudou durante a primeira unidade toda, que é um regime onde a gente não tem variação de temperatura ao longo do comprimento. O regime adiabático, onde a gente não troca calor em nenhum grau de extensão e todo calor liberado ou absorvido pela reação é responsável por operação da indústria, onde eu tenho uma camisa que troca calor até um certo grau de extensão. Quando a gente pensa nesses formatos de operação, a gente tem, né, com o reator ali operado em condições não isotérmicas ou em condições adiabáticas, que o balanço material ele não consegue mais ser suficiente para a resolução do meu problema. Por quê? Porque vocês devem recordar que a taxa depende da constante cinética, depende do valor de K, e o valor de K, por sua vez, ele é dependente da temperatura. E tanto para o regime adiabático quanto para o regime não isotérmico, eu tenho um sistema que tem variação de temperatura com o modo de operação. Então, eu tenho uma região aqui de operação e funcionamento que não é mais trivial e direta de ser resolvida, porque agora eu preciso incluir dentro da minha equação do balanço de massa a sua dependência não só com a composição, mas a sua dependência também com a temperatura. E aí eu não posso mais resolver o balanço de massa isoladamente, eu vou precisar resolver o balanço de massa em conjunto com o balanço de energia. Então, por conta disso, vamos relembrar como é a equação para o balanço de energia. A gente vai considerar inicialmente um reator genérico, que é esse que está apresentado aqui na figura, e nesse reator a gente pode aplicar a primeira lei da termodinâmica, de forma que eu tenho aqui uma condição de temperatura de entrada, uma vazão máxima de entrada, uma pressão de entrada, um volume de entrada e uma velocidade de fluido na entrada. Nesse reator eu estou realizando a inserção de um calor e estou retirando desse reator um trabalho de eixo. Aqui eu tenho uma equivalência de altura na entrada e uma equivalência de altura na saída. E aqui eu tenho as condições na saída de temperatura, vazão máxima, pressão, volume e velocidade. Com base nesses efeitos e com base na primeira lei da termodinâmica, eu posso escrever que o balanço de energia desse reator é dado por essa expressão toda que vocês estão vendo aqui. Né, que o calor menos o trabalho de eixo, mais o produto de PV na saída menos na entrada, é igual à energia interna, mais a vazão máxima, que multiplica o termo responsável pela energia cinética, mais o termo responsável pela energia potencial, tanto na saída quanto na entrada. A nossa grande vantagem é que muitos desses termos que vocês estão vendo aqui, eles não têm significado físico dentro da operação de cálculo de reatores. Por exemplo, a gente não tem um reator que realiza trabalho de eixo, pelo menos eu não conheço, provavelmente tem algum chinês pensando, trabalhando nisso, mas eu desconheço até o momento. Então, a gente pode simplificar esse termo aqui de trabalho de eixo da mesma forma. A gente não costuma trabalhar com diferenças de alturas muito significativas dentro da condição de alimentação e de retirada, de forma que os termos de energia potencial podem ser desprezados da mesma forma. Desde que não ocorra uma queda de pressão muito grande, eu posso desprezar os efeitos de energia cinética. E com isso, né, com base em todas essas simplificações que eu estou falando aqui para vocês, né, eu chego que eu não tenho trabalho de eixo, que os termos de energia cinética potencial na saída são equivalentes aos termos de energia cinética potencial na entrada, de forma que eu possa escrever que o termo de calor vai ser, então, equivalente aqui a soma, né, da energia interna mais o produto de PV na saída, menos a energia interna mais o produto de PV na entrada. Né? Pela definição de entalpia, vocês devem lembrar, a entalpia é definida como U mais PV, e dessa forma eu posso escrever que o termo de calor vai ser equivalente à entalpia na saída menos a entalpia na entrada, e graças a Deus a nossa equação é muito mais simples do que ela poderia ser nesse caso. Né? Observem que todo o meu termo de calor ele é baseado aqui em termos única e exclusivamente entálpicos. Então, se eu considerar essa variação entálpica no meu sistema, eu basicamente consigo representar o termo de calor que essa reação química possui. Qual o problema disso aqui? O grande problema é que a gente precisa trabalhar com esses termos em relação a taxas, e tanto essa taxa é escrita em relação à taxa de transferência de calor, como
a uma taxa máxima ali de vazão que está correspondida por um termo máximo de entalpia na condição de saída e na condição de entrada. Isso aqui garante que eu leve em conta a variabilidade ao longo do tempo para esse meu sistema operacional e garante a aplicação dessa equação para os reatores ali em diferentes regimes de operação. Então, com base nessas equações, né, que a gente acabou de ver, eu tenho uma equação que me dá ali o balanço da conservação de energia e uma equação que me dá a conservação de massa. E com essas duas equações, eu tenho como solucionar agora o problema dos reatores, né, operando ali tanto em regime descontínuo como em regime contínuo. Para iniciar esse tópico, vamos ver hoje o caso da operação do reator batelado, ou seja, como é que a gente emprega esse equacionamento dentro do reator batelado. Para isso, a gente vai trabalhar com um sistema reacional que está aqui representado, né? Esse aqui é o nosso reator base. Para esse reator, a gente tem aqui uma entrada representada pelo ponto 1 e uma retirada de produto representada pelo ponto 2. A gente tem um fluido de troca térmica sendo alimentado aqui, refrigerando todo esse reator na forma de uma camisa. E a temperatura desse reator é medida e acompanhada por meio de um sensor de temperatura que está aqui dentro, acoplado e representado. Aqui um ponto muito relevante é que, ao longo de toda a unidade e de toda a disciplina, continuaremos a considerar que a temperatura do meu reator é uniforme nesses pontos, ou seja, que a mistura aqui dentro garante uma uniformidade de temperatura dentro desse meu reator. Tá? Isso é uma consideração. Na prática, podem existir casos onde isso não seja verdade, mas a gente precisa considerar algumas coisas para desenvolver e solucionar os problemas. Então, a consideração que a gente está aplicando aqui é que aquela hipótese de mistura perfeita, ela continua válida. O que eu tenho é a temperatura, ela muda como uma resposta da variação do tempo dentro do meu reator. Mas essa mudança da temperatura, ela não está associada com uma mudança de temperatura posicional dentro desse meu reator. Pensando nisso, eu vou partir para a equação do balanço de massa desse meu reator. Essa equação ela é dada como 1 sobre V, que multiplica a variação do número de mols em relação ao tempo do reator, é igual ao coeficiente estequiométrico do componente I, vezes a taxa de reação, que é, por sua vez, uma função do número de mols e da temperatura do meu sistema. E aqui vale lembrar que, para os casos dos reatores batelados que operem, né, com variação de volume, a gente tem aqui uma correspondência do volume dado pelaquela equação de estado que a gente comentou lá na unidade 1, que estava simplificada até aquele momento, né, que era o V igual a V0 multiplicar 1 mais epsilon XA, ela estava simplificada até aquele momento, desconsiderando os efeitos de temperatura, só que agora os efeitos de temperatura muito provavelmente precisarão ser aplicados dentro da variação do seu sistema, eles provavelmente vão ocasionar uma mudança de volume, principalmente se você estiver trabalhando com sistemas gasosos. Então, é mais um ponto de atenção, essa variabilidade do volume ao longo do regime de operação. Pensando, né, nessa equação, o que é que a gente precisa agora? De alguma forma, ter uma equação que correlacione o efeito de temperatura dentro do meu sistema. Para isso, eu vou precisar recorrer à equação do balanço de energia. Vocês devem recordar da aula anterior aqui, a gente viu que essa equação ela tinha uma fundamentação propriamente entálpica, e pensando nessa ponderação propriamente entálpica do nosso sistema, eu vou escrevê-la como sendo o termo de calor igual a uma integral que vai da temperatura inicial à temperatura final do produto da capacidade máxima média aqui, né, um MS, que eu estou chamando de massa total média do meu sistema, multiplicado por um CP médio do meu sistema, vezes a variação de temperatura, vezes o DT, e por uma integral que vai da extensão de reação inicial à extensão de reação final, do ΔH de reação vezes a variação, né, desse grau de extensão da minha reação. Ou seja, o que é que eu estou considerando aqui? Os efeitos entálpicos possíveis e existentes dentro de sistemas com reação química. Um efeito entálpico associado com a capacidade sensível que o meu sistema tem, ou seja, a capacidade que as moléculas presentes nele têm de absorver ou expelir calor, e a capacidade entálpica de geração de calor pelo meu sistema ou de absorção de calor pelo meu sistema reacional,
Então, eu tenho um ΔH, a parte de ΔH de reação e a parte sensível aqui de calor de reação. Com isso, eu tenho aqui toda a contribuição entálpica que um sistema reacional pode e normalmente possui. Qual o problema dessa equação na forma que ela está escrita? Ela é muito direta, apresenta para a gente de forma muito simples o conjunto de dados, só que ela está baseada em efeitos que não são lá tão comuns. O primeiro deles, ela está ponderando aqui efeitos mássicos para o meu sistema, e normalmente esses dados de CP são encontrados em base molar, então a gente vai precisar transformar isso aqui para alguma base molar de cálculo para que a gente consiga calcular efetivamente, né? Eu vou precisar transformar esse termo mássico aqui que eu mesmo coloquei, e ela está escrita em termos de extensão de reação, e normalmente a gente está interessado em termos como conversão ou variação do número de mols, que são mais comumente encontrados em problemas e aplicações de cálculo de reatores. Então, agora o que a gente vai fazer é transformar essa equação aqui para termos mais palpáveis. Para fazer isso, a gente precisa considerar primeiro que a entalpia é uma função de estado, e como toda boa função de estado, a solução que a gente vai adotar para essa integral que a gente está vendo aqui, ela independe do caminho. Ou seja, se a minha reação é conduzida por esse caminho sinuoso aqui do ponto 1, eu posso considerá-la como ocorrendo por essa variação aqui do ponto 2 e por essa variação do ponto 3, que são mais facilmente calculáveis e controláveis, né? E como ela só depende do estado inicial e do estado final, eu tenho uma equivalência entre o ponto 2 e o ponto 3 juntos em relação ao que eu tenho no ponto 1. E isso também traz uma facilidade muito grande de cálculo para mim. A gente já viu como é que a gente utiliza, por exemplo, esse tipo de preceito quando a gente desenvolveu o cálculo da entalpia de reação lá no comecinho dessa aula, né? Quando a gente começou a trabalhar efeitos térmicos na aula passada, lembra que a gente viu que a gente tinha uma entalpia de reação em uma temperatura e ia calcular em outra? É para isso, basicamente, que a gente vai se aproveitar dessa variabilidade como sendo uma função de estado aqui do efeito entálpico. E, a partir daí, a gente pode escrever que, né, seguindo esse caminho aqui dado por essas rotas 2 e 3 que estão aqui apresentadas, que o meu calor ele vai ser igual ao ΔH de reação na temperatura inicial, que multiplica a extensão final, mas a extensão inicial de reação, mais a integral da temperatura inicial à temperatura final, desse produto, né, da massa média do meu sistema reacional, que multiplica o CP médio no meu sistema reacional, vezes a variação da temperatura. Né? E aqui, se eu tiver um calor de reação positivo, significa que eu tenho uma reação endotérmica, se for negativo, uma reação exotérmica. Essa notação também comentamos na aula passada. Conforme eu falei, né, esses termos aqui entálpicos de calor sensível normalmente são escritos em relação a capacidades molares nos livros, né, nos dados tabelados, esses termos aqui são molares e não mássicos. Então, por conta disso, vamos fazer essa transformação. Ou seja, eu vou considerar que essa massa média vezes CP máximo médio que está aqui apresentado é equivalente ao somatório da contribuição de todos os componentes envolvidos no meu sistema. Então, eu vou considerar todos os NI presentes multiplicados pela capacidade calorífica molar média desses compostos, ou seja, o CP de I, dentro dessa variação aí da temperatura final em relação à temperatura inicial. Então, considerando aqui todo esse somatório de todos os componentes envolvidos, eu consigo, de forma muito simples e direta, calcular esse meu sistema. Isso aqui é muito legal quando a gente está trabalhando, por exemplo, com sistemas com 3 componentes, como, por exemplo, uma reação do tipo A forma B mais C ou A mais B forma C, porque eu só tenho 3 compostos que vão ter número de mols mudando ali ao longo do meu sistema, então eu vou ter 3 capacidades caloríficas. Agora, se eu tiver num sistema como, por exemplo, o que ocorre em um reator de craqueamento catalítico, que às vezes a gente passa de 150 compostos, observem que essa equação aqui ela traz um prejuízo de cálculo muito grande em relação a essa. Né? Por quê? Porque aqui eu vou ter que fazer um somatório que conta com a presença de 150 compostos, enquanto aqui eu ia estar trabalhando com uma média máxima desses 150 compostos, então seria um número único aqui, né, nessa resolução. Então, essa variabilidade, às vezes, ela não é tão interessante. Às vezes é interessante eu determinar esse CP máximo médio aqui para utilizar essa outra equação nesse formato, mas dentro aqui da disciplina, o normal vai ser usar esse aqui, porque a gente trabalha com problemas ainda de dimensão um pouco mais reduzida. Pensando, né, nessa equação, a única coisa que falta a gente destrinchar é o termo de calor. Esse termo de calor eu vou me aproveitar daquilo que vocês estudam em operações unitárias 2 e fenômenos de transporte 2, que me diz que esse calor ele é uma integral do
calor, né, da taxa de calor vezes a variação do intervalo de tempo. E esse termo de taxa de calor ele pode ser definido como um produto de UAH, que multiplica a temperatura da camisa menos a temperatura do sistema. Então, meu termo de calor vai ser UAH, que multiplica T asterisco menos T, vezes a variação de tempo no meu sistema. E aqui, esse U ele é definido como coeficiente global de troca de calor e esse AH é definido como a área de transferência de calor. E já ressalto aos senhores que é muito comum problemas de cálculo de reatores trazerem para a gente o produto UAH do reator. Tá? Isso aqui é como se fosse uma propriedade térmica do nosso sistema reacional. E muitas vezes você já vai encontrar isso aqui como um dado único e não como um U separado de uma área, como normalmente acontece nos problemas de operações e fenômenos. Lembrando que esse T asterisco aqui, que é chamado temperatura de referência, nada mais é do que a temperatura da camisa do seu sistema reacional. Essa temperatura da camisa ela pode ser variável ao longo da operação, vocês também aprendem isso por lá. Aqui, para boa parte dos problemas, a gente vai trabalhar com ela sendo uma constante, mas lembre-se que ela pode ser uma variável. Tem um exemplo que a gente vai trabalhar aqui que considera essa variação da temperatura da camisa. Pensando nisso, a gente pode juntar esses termos, né? Eu posso juntar esse termo aqui decorrente da reação com esse termo aqui que é decorrente do calor sensível com esse termo de calor aqui geral que a gente acabou de desenvolver. E com isso, a gente chega nessa expressãozinha aqui que representa muito bem o balanço de energia para um reator batelado. Ela me diz que a integral de 0 a t do produto UAH, que multiplica a temperatura da camisa menos a temperatura do sistema vezes a variação de tempo, é igual ao menos ΔH de reação na temperatura padrão dividido pelo coeficiente estequiométrico do composto limitante, que multiplica o número de mols inicial do composto limitante vezes a conversão do composto limitante. Isso aqui nada mais é, gente, do que a extensão de reação final, considerando que a gente partiu de uma extensão zero, começamos de uma conversão zero, tá? Esse termo aqui é equivalente à extensão de reação, mais um somatório em I, que multiplica NI, que multiplica, por sua vez, a integral da temperatura inicial à temperatura final de Cp de I dt. Então, a gente tem o termo de calor, o termo de calor de reação e o termo de calor sensível, ou seja, da capacidade de calor de reter ou liberar calor sensível que os componentes do meu sistema possuem. E essa aqui é a equação base do balanço de energia do meu sistema. Observem que daqui eu consigo obter uma relação do tipo variação da temperatura em relação à variação do tempo. E é essa relação que eu quero solucionar e que eu preciso solucionar em conjunto com a minha equação do balanço de massa, que é essa daqui, para que eu consiga efetivamente solucionar o meu problema, né? Como é que a gente vai fazer essa construção? Então, tá? Tem algumas formas de fazer isso. Conforme eu falei, partindo da minha definição de extensão de relação, né? Essa definição de extensão em relação ao tempo ela é definida como a taxa vezes o volume. Com base nessa definição, a gente consegue chegar nessa expressãozinha que vocês estão vendo aqui, que é a forma mais comum de vocês encontrarem essa expressão apresentada nos livros. Ela me diz que o AH, que multiplica T asterisco menos T, vai ser igual ao ΔH de reação na temperatura padrão, vezes a taxa, vezes o volume, mais o somatório em I, de NI, Cp de I, variação da temperatura em relação ao tempo. Olha que maravilha, eu tenho uma equação direta, né? Se eu pegar esse termo, passar para aqui subtraindo e dividir tudo isso por esse termo aqui de calor sensível, eu tenho uma equação muito simples e muito direta que correlaciona a variação de temperatura do meu reator batelado em relação ao tempo, tá? E daí eu consigo solucionar o meu problema. Qual o problema dessa equação? Nem sempre eu vou ter essa disponibilidade de taxa e muitas vezes esse volume depende do andamento da minha reação, né? Vocês devem recordar que o volume depende da conversão e a conversão depende da taxa, né, propriamente dita, da ocorrência da reação química, por sua vez depende da temperatura. E às vezes essa equação ela traz uma rigidez que ela torna muito difícil a solução do problema, tá? Esse contato íntegro aí, né, entre as relações, uma reação dependendo da outra ali ao longo do problema de resolução da integração numérica, ele pode trazer uma complexidade que torne muito difícil a resolução da equação. Como é que a gente observa isso? Vocês vão passar a observar com mais frequência, eu não lembro na prova de quem foi que aconteceu isso, mas alguém me mandou um gráfico que ficava assim a resposta. A resposta começava a oscilar. Ela estava constante, né? Se você olhasse de longe ali a figura, ela parecia que tinha atingido o platô de constância, mas ela oscilava numericamente bastante.
é um padrão normal de se encontrar quando a gente utiliza essa equação combinada com a equação do balanço de massa. Isso acontece por conta da rigidez numérica que esse tipo de equação possui. Algumas vezes isso pode representar um erro numérico de resolução e a sua resolução perde o significado físico. Algumas vezes não. Isso depende do problema e depende da complexidade do sistema que você está tratando. Tá? Quando é que isso pode representar o problema? Por exemplo, você começa a encontrar sistemas onde a sua concentração começa a assumir valores menores que zero e que estão fora do limite de detecção do método. No caso do OD 45, esse limite seria 10 a menos 5. Ou seja, se eu encontrar um número que é maior que 10 a menos 5 e que é negativo para a composição, isso significa dizer que eu tenho erro numérico, e aí eu preciso resolver isso de outra forma. Qual a forma mais simples de resolver essa rigidez? Eu trato essa equação do jeito que ela está aqui, e ao invés de resolver lá no MATLAB com o OD 45, vocês podem resolver com o OD 23S, tá? Vou até escrever um nome bonito aqui. Vocês vão substituir o OD 45 por OD 23S. E aí vocês vão observar que essa rigidez ela vai passar a diminuir. Você ainda vai ter oscilações, tá? Só que elas não vão ser assim. Elas vão ser menos enfáticas, e isso significa que você conseguiu dar uma suavizada na condição de rigidez usando o OD 23. Qual o problema do OD 23? Ele usa método de Range-Kutta de ordem inferior e às vezes isso pode trazer problema também. E não temos um OD 45S ainda, que resolveria com o método de Range-Kutta de ordem superior esse tipo de problema. Tá? Então, é uma problemática que pode acontecer para alguns casos e algumas situações específicas. Outro caminho que diminui esse tipo de ocorrência é usar essa equação no formato que ela está apresentada aqui em cima. O que é que a gente tem de ganho aqui? A gente não trabalha com a taxa, a gente trabalha com a variação da conversão em relação ao tempo. Isso aqui diminui um pouco a rigidez da minha equação. Por quê? Porque eu posso escrever essa equação do balanço de massa em termos de conversão, né? A gente está habituado a fazer isso já. Então, escrevendo essa equação em termos de conversão, eu insiro aqui diretamente a minha equação diferencial, né? Isso aqui seria a minha equação diferencial 1, e isso reduz a rigidez, porque isso aqui seria o próprio passo de entregação da primeira equação. Então, facilitaria a resolução do problema, pensando em como o MATLAB resolve o problema para a gente. Isso aqui, gente, tá? Eu faço esse passo aqui dentro do cigarro de vocês. Deixa eu entrar aqui no cigarro para mostrar para vocês rapidamente o que é que está acontecendo. Lá na parte final, né, eu já adicionei todas as aulas de efeitos térmicos e dentro dessas aulas, como sempre, temos alguns exemplos. Né? Aqui, para o exemplo do reator batelada, eu estou resolvendo esse reator com essa definição. Eu estou construindo essa integral para a variação da conversão no tempo e eu estou me utilizando disso para resolver o problema em MATLAB, tá? Para diminuir a rigidez e conseguir resolver o problema. E aí vocês vão verificar que a gente consegue obter uma curva para a temperatura do reator, uma curva aqui de função da consciência cinética, uma curva de conversão. Então a gente consegue obter aqui as diferentes curvas que são solicitadas no problema usando essa resolução e usando o OD 45 que a gente já está acostumado. Então, é um caminho para diminuir a rigidez, caso essa equação apresente uma rigidez muito grande, você não consiga solucionar usando essa daqui. Mas, claro, essa daqui é mais comum e é mais simples, e é por isso que normalmente vocês vão encontrar boa parte dos problemas sendo resolvidas com ela. Tá? Todas essas equações que a gente acabou de ver, elas podem ser estendidas e aplicadas para os casos das operações adiabáticas, ou seja, para os casos onde eu não tenho troca de calor. Se eu não tenho troca de calor, todo esse termo que vocês estão vendo aqui vai ser igual a zero, de forma que toda variação de calor do meu sistema, conforme eu já tinha dito para vocês, é responsável pela variação da temperatura do meu sistema. Então, essa aqui é a forma da operação adiabática. E temos também o caso da operação isotérmica. Se eu tenho uma operação isotérmica, esse termo aqui ele não existe, né? Isso aqui vai ser zero, porque eu não tenho variação de temperatura. Mas eu tenho uma camisa, e essa camisa é responsável por manter a temperatura constante dentro da variação de todo esse efeito entálpico que é gerado pela minha reação. E essa equação aqui ela é muito útil, né, para que eu tenha, por exemplo, o dimensionamento da camisa, né, por exemplo, desse coeficiente global de troca de calor, conhecendo a área de troca térmica dessa camisa, eu consigo, né, estimar
a característica que essa camisa tem que possuir, ou estimar, por exemplo, tendo esse produto aqui, qual o valor da temperatura do meu fluido refrigerante para manter uma operação isotérmica dentro de uma determinada transformação. Então, temos aí as duas equações que são, sim, muito úteis, cada uma em seu caso, em sua situação, tá? De conteúdo por hoje, galera, eu vou ficar por aqui, tá? Não vou me estender mais em conteúdo na próxima aula. A única coisa que falta, né, de acordo com o nosso SIGA-A, são os reatores contínuos, não isotérmicos, né? Aqui já está todo o conteúdo da unidade disponível para vocês. Então, falta a gente conversar sobre os reatores tubulares e os reatores CSTR. Dentro dessa construção, aqui temos os exemplos associados. Aqui, ao final, a gente tem um resumo dessa parte de efeitos térmicos, ou seja, como é que a gente resolve esse tipo de problema. E tem um vídeo aqui falando dos riscos operacionais dessa situação, né, de que a gente vai estudar na aula que vem, que são os reatores com temperatura variável. Na aula que vem eu comento um pouco mais sobre ele. Mas esse aí é todo o nosso conteúdo dessa parte de efeitos térmicos. O Ítalo quase entrou em pânico achando que vinha mais aula, mas ali já está todo o conteúdo até o final da unidade 2, tá bom? Por isso que tem tanto conteúdo ali apresentado. Pode falar, Regina. Eu poderia voltar rapidinho no último slide, por favor? Posso sim, esse aqui? Isso, essa parte aí do termo UAH, T asterisco menos T0, já seria toda a parte, tanto da entrada quanto da saída? Em teoria, sim. Em teoria, isso aqui é uma forma simplificada de representar a capacidade que a minha camisa tem de trocar calor no meu sistema. Isso aqui é uma função das propriedades da camisa, que é o seu coeficiente global de troca de calor e a sua área de troca térmica, e da temperatura com a qual esse fluido refrigerante está sendo alimentado. Então, isso aqui, em teoria, é essa informação. Existem formas mais elaboradas de calcular isso? Tem, só que aí fica a cargo das outras disciplinas, por exemplo, operações 2, fenômenos de transporte 2, né? Vocês podem calcular isso aqui de formas mais, como é que eu posso dizer, mais sofisticadas? Pode, não tem problema nenhum, só que não é meu objetivo aqui sofisticar esse cálculo, tá? Eu quero que vocês entendam o princípio básico de cálculo, né, que é esse todo aqui. Aí depois a gente conseguiria, por exemplo, sofisticar isso aqui. A gente poderia aplicar equações mais precisas para calcular como essa camisa troca calor ali, tá? Mas qualquer forma que eu tenha de representar como troca o calor o meu sistema, eu posso aplicar aqui. Eu estou indo em uma das mais simples que a gente tem, né? O que eu preciso aqui é de uma forma que correlacione as propriedades da camisa, a temperatura do fluido refrigerante e o tempo. Se eu tiver isso, maravilha, eu posso usar qualquer correlação, tá? Tá certo, obrigada. Nada. Deixa eu parar a gravação, gente, já que eu já acabei de falar, porque senão a aula fica gigantesca lá quando eu coloco essa parte síncrona para vocês.